Salve, salve, torcedor na área com mais um boletim informativo de sexta-feira sobre o Vasco. O Vasco começa a decidir a partir da próxima segunda-feira uma vaga nas finais do Campeonato Carioca. Eu convido ao amigo que assiste diariamente o canal a deixar desde já o seu like neste trabalho, enviar para seus amigos de Zap, compartilhar em redes sociais e confirmar sua inscrição, caso não tenha feito até então. Nesse boletim o foco não poderia ser outro, meus amigos, o duelo contra o rival. O clima dentro de campo promete ser quente, o adversário vem mordido, mas o Vasco vem motivado e com vantagem. E vamos dar as últimas informações sobre esse jogão e trazer aqui as palavras do técnico Maurício Barbieri, que respondeu sobre a vantagem que o time entra contra o Flamengo e também sobre a rivalidade. Vou falar aqui também sobre reforços. Hoje, novamente, chegaram notícias sobre a situação do atacante Luciano Juba, que está em fim de contrato com o clube pernambucano. O Vasco é um dos interessados, mas até então não houve proposta formal. Mas será que o Sport Recife recebeu algo do Cruz Maltino? E o staff do atleta? O que tem a nos dizer sobre isso neste momento? Algum fato novo? Então eu te conto já já. Me assista até o final e vamos em frente. E o Vasco não tem tempo a perder. Após vencer o Bangu por 2-0 na noite de ontem e selar a sua ida para as semifinais do Carioca, a equipe do Barbieri virou a página e já está focada no duelo contra o Flamengo na próxima segunda-feira às 21h10 no Maracanã. Por ter realizado a melhor campanha, o time de São Januário terá a vantagem do empate na soma dos dois resultados, ou seja, dois resultados iguais no agregado. Para essa partida, a tendência é que a mesma formação que venceu o Flamengo pela Taça Guanabara seja colocada em campo, claro, com o zagueiro Manuel Capasso na vaga do Miranda lesionado. O próprio Barbieri, contra um time mais limitado que foi o Bangu, fez questão de colocar um meio-campo com 3 volantes, já como preparação visando esse jogo contra o Flamengo. É bem verdade que o garoto Marlon Gomes vem pedindo passagem sempre que entrando, tendo boas atuações, mas ainda acredito que ele seja uma arma para o decorrer do jogo, até pelo pouco tempo de preparação, né? O Vasco jogou ontem e treinamento mesmo só terá a partir desse final de semana, já que segunda será o duelo. Então, não há como fazer muitas mudanças bruscas com intervalo curto entre os jogos. Provável que elas ocorram contra o ABC lá em Natal pela Copa do Brasil, jogo esse que acontece na próxima quinta-feira, dia 16. Ontem, após a partida, o técnico Maurício Barbieri falou sobre o resultado e reconheceu que a equipe não repetiu o nível das últimas atuações. Ponderou que houve sim algumas nuances no jogo, mas ainda assim considera que o saldo do futebol praticado pelo Vasco foi positivo. Segundo o treinador, foram dadas oportunidades ao Bangu que normalmente o Vasco não dá aos adversários. Mas ele destaca que o time produziu e gerou inúmeras situações, precisando de ajustes na definição. Para o Barbieri, as oscilações vão acontecer ainda mais depois do último jogo contra o Flamengo, onde houve um grande desgaste, né? Pelo peso de um clássico e pelo intervalo curto. Mas o que interessa no momento é o que vem pela frente. O Flamengo, e o Barbieri não fugiu das perguntas em relação a esse duelo, viu? O treinador respondeu se o Vasco chega mais tranquilo contra a equipe rubro-negra, por conta da vantagem, pela igualdade dos resultados, e no fim falou também sobre a rivalidade que cerca esse clássico. Uma coisa é certa, para o Barbieri o desempenho no Carioca faz com que a sua equipe chegue com a moral elevada para enfrentar o rival. Confira aí. Eu trocaria a palavra tranquilidade pela vantagem. Eu acho que a gente não vai entrar mais tranquilo por conta disso. A gente entra sabendo que se no final dos dois confrontos a gente tiver dois resultados iguais, a gente está classificado. Isso é um ponto importante, mas não é definitivo. A gente precisa construir durante os jogos para que isso seja determinante ou que a gente nem precise. O ideal é isso, na minha cabeça, na cabeça dos jogadores, a ideia é que a gente possa fazer 2 grandes jogos e nem precisar dessa vantagem. Mas é isso, não vejo nem tranquilidade, nem relaxamento, nada. A gente vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos, um elenco extremamente competente, vitorioso, que por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentá-los. Então a gente vai com bastante humildade, bastante pé no chão. É claro que a gente quer ganhar os 2 jogos, mas pensando de uma maneira um pouco maior, um pouco macro, a gente tinha o objetivo de estar disputando decisões
porque ele estar disputando decisões faz parte do crescimento de qualquer equipe, de qualquer elenco, e como a gente está nesse processo ainda de construção, que eu tenho falado bastante, é importante se acostumar a decidir. Claro que a gente quer sempre decidir a nosso favor, mas só de estar na decisão é um ponto positivo e importante. Volto até a dizer, respondendo a própria pergunta, é importante que a rivalidade fique dentro do campo, que a gente consiga conviver e entender que é um jogo de futebol. Do nosso lado a gente quer ganhar demais, do lado deles eu tenho certeza que também, e faz parte do espetáculo, essa doação, essa entrega para ganhar o jogo, mas tem que terminar ali dentro das 4 linhas, fora a gente tem que se respeitar. É um ponto em que muitas vezes a gente não bate ou não se fala tanto. Quanto melhor for o meu adversário, melhor eu tenho que ser. Então, esse fato de um puxar o outro é o que torna o esporte tão bonito. Se não fosse isso, os recordes não seriam batidos, os números, ninguém procuraria melhorar, né? Então, a gente vai enfrentar um grande adversário, quer vencer. Hoje eu tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que talvez eles tinham no início da temporada. Bacana, a gente vai puxar eles vão puxar a gente. A ideia é que seja um grande espetáculo e, da minha parte, eu quero sair vitorioso. Mudando a página, meus amigos, por conta da proximidade com o fim da primeira janela de transferências, que se encerra no dia 4 de abril, vira e mexe o noticiário do Vasco é cercado de especulações, né? Algumas sem qualquer fundo de verdade e outras sim, reais e concretas. E hoje, novamente, alguns veículos de Recife confirmaram o interesse do Vasco no atacante Luciano Juba, que tem vínculo com o esporte até o final de agosto e, ao que tudo indica, deve respirar novos ares em breve. A gente já tinha trazido aqui, alguns dias atrás, detalhes dessa situação, onde eu fui ouvir o empresário do atleta, o Rafael Normandi. O que saiu hoje de que o Vasco tinha demonstrado interesse, conversado, mas sem qualquer tipo de proposta, já havia sido falado por aqui, né, por mim. E hoje eu tentei atualizar essa situação, pois a cada dia que passa o Sport Recife recebe propostas concretas e fica irredutível de liberar o jogador antes mesmo do fim do contrato. Então, inicialmente eu fiz uma consulta junto ao presidente do Sport, o senhor Yuri Romão, se diante dessa enxurrada de propostas o Vasco já tinha sinalizado algo para o Sport. Tentado discutir valores, sondado uma possível liberação do atleta, e o mandatário do Sport foi bem taxativo. Segundo ele, não recebeu nenhum contato com o Vasco até o momento. Eu insisti, quis saber se havia alguma possibilidade do clube liberar o jogador antes de agosto, mediante algum retorno financeiro, ou se essa possibilidade estava descartada. Olha, essa daí ele não me respondeu. Enfim, deixou no ar. O que se comenta por lá é que há uma valorização do esporte que não quer perder o jogador assim antes da hora, sem uma boa compensação. De março até agosto são cerca de 5 meses ainda de contrato. O Clube de Recife não estaria disposto a aceitar uma proposta abaixo do que considera razoável e a princípio não cogita nem em troca por atletas. Só que os interessados, sabendo que o jogador pode sair de graça daqui a alguns meses, também não devem fazer grandes movimentações financeiras. O Sport Recife já fez diversas propostas para renovar o contrato por mais 3 meses até o final da temporada, mas ao que parece, o staff do atleta e o próprio jogador preferem novos ares. Hoje, novamente, eu falei com o Rafael Normandi, empresário do Luciano Juba, e eu quis saber se a situação do atleta teve alguma novidade, ou se o interesse do Vasco teve algum avanço, ou só ficou nas conversas preliminares mesmo. E ele me disse o seguinte: Marcos, a situação do Juba permanece a mesma, sem novidades. Sobre o Vasco, também sem novidades. E aí eu perguntei sobre essa possibilidade de antecipação do contrato com o esporte mediante alguma compensação financeira. Ele me disse que é difícil prever e que o ideal é aguardar os próximos passos. Enfim, no momento, meus amigos, não há perspectivas. Então a situação que envolve o Luciano Juba é essa. É um jogador que estava no radar do Vasco desde o final do ano passado e que recentemente houve conversas preliminares, mas sem um avanço de proposta. O que vem sendo comum por parte do Vasco em suas negociações, O clube coloca no radar, consulta os valores, condições e depois, com o aval da 777 do corpo técnico, vai em busca de algo mais formal. Veremos se com o Luciano Juba ocorre o mesmo, Um bom jogador e versátil, por sinal, Pode agregar bem numa equipe que precisa de peças de reposição lá na frente. E você, concorda que o Luciano Juba seria um bom reforço? Comente aí embaixo do vídeo que eu quero ler a sua opinião. Bom, galera, tô colocando um ponto final nesse boletim de sexta-feira. A você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também
pelas críticas, sejam elas positivas ou negativas. Tudo é importante nesse momento. Então, por favor, peço que você sinalize esse vídeo deixando aí o seu like, mantenha a sua inscrição no canal e, se puder, vire um membro, pois assim você ajuda a manutenção do canal nesta plataforma. Bom, tô indo embora. Em breve eu tô de volta aí, porque esse final de semana promete, né? A gente vai costurar, falar mais sobre esse clássico de segunda-feira, esse jogão, o clássico dos milhões, Vasco e Flamengo. Um grande abraço e até lá!